capítulo 23, os discípulos estão no caminho de Emaús. Jesus já ressuscitou e eles estão entristecidos. A Bíblia diz que Jesus então para perto deles e começa a caminhar com eles e vai perguntando. Eles estão entristecidos e eles não conhecem a Jesus, eles não reconhecem Jesus. E a Bíblia diz que Jesus abre as Escrituras e começa a ler para eles, desde Moisés até os profetas, e ele então começa a explicar como ele está presente em toda a Escritura. Tá bom? Eu disse para vocês que em Êxodo, Jesus é o nosso Cordeiro Pascual. Em Levítico ele é o sacrifício perfeito. Em Números ele é a rocha ferida. E em Deuteronômio ele é o verdadeiro profeta. Vamos ver como isso se dá. Vamos ligar os fatos um no outro e vamos conhecer Jesus nesses 4 livros que nos resta do Pentateuco. Tá bom? Lembrando que Pentateuco são os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodos, Levítico, Números e Deuteronômio. A gente já falou de Gênesis, a queda do homem e o descendente da mulher, que é Cristo. Então agora a gente vai pegar esses 4 livros que restam, lembrando que esses livros foram escritos por Moisés. Tá bom? Então vamos lá. Cristo, em Êxodo, é o Cordeiro Pascual. Nesse cenário, o povo tinha sido levado como escravo para o Egito. Deus escolhe Moisés como libertador desse povo. Ele vai falar com Faraó, para que Faraó deixe o povo ir. E a Bíblia diz que Faraó endurece o coração nas versões mais antigas. As versões que a gente tem, algumas dizem que Deus endurece o coração de Faraó e ele não deixa o povo ir. Então Deus envia pragas ao Egito. 9 pragas já foram lançadas até aqui. Agora vem a 10ª praga. Qual é a 10ª praga? A morte dos primogênitos. É a 10ª e a última praga. Entre a 9ª praga e a 10ª praga, há um intervalo. Deus chama Moisés e diz: diga para o chefe de cada família pegar um cordeiro novo, sem defeito, matar, sacrificar esse cordeiro, passar no umbral das portas, porque aonde tiver o sangue desse cordeiro, o anjo da morte não vai entrar. O primogênito dessa casa não vai morrer. Perceba uma coisa: eles são escravos no Egito. O pecado nos escraviza. Segunda coisa, vai haver morte. O salário do pecado é a morte. A consequência do pecado é a morte. Para quem tiver o sangue do cordeiro no umbral, ele está livre, vai estar livre da escravidão e vai estar livre da morte. Então Jesus é o cordeiro que, com o seu sangue, nos liberta da escravidão e da morte. O sangue do cordeiro no umbral das portas é a aliança de Deus com o homem e o juramento de Deus que, aonde tiver essa aliança, as consequências vão ser, como eu posso usar aqui, extirpadas. As consequências vão ser anuladas. Assim Jesus faz na minha e na tua vida. Ele é o nosso cordeiro que foi sacrificado por nós, e quando nós aceitamos esse sacrifício, temos esse sangue que nos cobre, que nos livra, que nos liberta de todo pecado. 1 Coríntios 5, capítulo 7, na parte B, Paulo diz que Cristo é o nosso Cordeiro Pascual, que foi sacrificado. Isso aqui me liga a Levítico. Levítico, ele é o sacrifício perfeito. Levítico capítulo 5, Deus dá instruções a Moisés, para Moisés dar essa instrução ao povo. Se alguém pecar, um cordeiro novo, macho, sem defeito, deve ser morto, e o sangue desse cordeiro ser oferecido pela culpa do homem que pecou. Então perceba que o pecado tem que ter um substituto. Alguém tem que pagar esse preço. E por que um cordeiro macho, novo e sem defeito? Porque o animal, ele não tem consciência. Então aqui é levado à inocência do animal.
sem defeito, porque o sacrifício tinha que ser perfeito. Jesus não teve pecado. Então ele foi o sacrifício, ele foi o cordeiro inocente. Jesus ele teve uma vida perfeita, ele cumpriu toda a lei e ele viveu sem pecar. Então ele é o cordeiro sem defeito. Então em Levítico, Jesus é o sacrifício perfeito. É por isso que nenhum homem pôde ir para a cruz. É por isso que não dava para Moisés ir para a cruz. É por isso que Deus não manda profeta para a cruz. Porque tinha que ser alguém que não tivesse pecado. E todos estão debaixo do pecado. Teve um que pisou aqui e não pecou, e foi Jesus, o sacrifício perfeito de Levítico. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele é o cordeiro que leva a nossa culpa. Isso me liga a Números. Números capítulo 20, versículo 11, mostra que Moisés pega a sua vara, um instrumento de madeira, fere a rocha e da rocha sai água. Então, para que esse sacrifício perfeito fosse concluído, ele tinha que ser ferido. 1 Coríntios 10, versículo 4. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da rocha espiritual. Essa rocha era Cristo. Paulo está revelando aos Coríntios que a rocha tipificava Cristo. Cristo é aquela rocha ferida, da qual emana a água, que ele diz em João capítulo 4, da água que eu der não tornará a ter sede. Ele diz em João capítulo 7, quem tem sede, venha. E João acrescenta que essa água que ele diz é o Espírito Santo. Ele promete deixar o Espírito Santo, mas que para a rocha, que é Cristo, deixe essa água que é o Espírito, essa rocha deveria ser ferida. É por isso que na cruz ele tem o seu lado transpassado e sai sangue e água. É um símbolo da rocha ferida. Ele é a rocha que foi ferida pelo madeiro e assim manou da água que nos leva para a vida eterna. Hoje eu e você podemos beber dessa mesma bebida e não tornaremos a ter sede, e do nosso interior fluirão rios de água viva. Ele é a rocha ferida. Ele é a rocha que nos oferece a água espiritual. E aqui eu entro em Deuteronômio. Deuteronômio no capítulo 18, Deus diz para Moisés e Moisés diz para o povo: eu levantarei um profeta maior que você. Ele diz: eu lhes suscitarei um profeta no meio dos seus irmãos, judeu, como tu, e porei as minhas palavras na boca dele, e ele vos falará tudo o que lhe ordenar. Jesus é maior do que Moisés. E o que isso tem a ver com a rocha? A rocha que foi ferida por Moisés, ela dá uma água física. Moisés foi um libertador físico. Moisés levou para uma terra física que nem ele entrou. Jesus é a rocha que nos dá a bebida espiritual. Jesus é o libertador que nos liberta de uma vida de pecado. Jesus é o libertador que nos leva a uma residência espiritual. Então ele é maior do que Moisés. Olha o que diz João capítulo 1, versículo 17. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Então ele é o profeta maior. Então vamos lá? Ele é o nosso Cordeiro Pascal, ele é o sacrifício perfeito, esse Cordeiro que foi ferido, sacrificado. Por ele ter sido ferido, ele é essa rocha ferida, que quando foi ferido no Calvário, no Gólgota, minou da água que ele prometeu, vos deixarei o Espírito. Essa água até hoje mina no nosso meio, e se você quiser, está à sua disposição. Ela flui no nosso interior como rios de água viva. E ele é o profeta maior. Tá bom? Ele é aquele maior do que Moisés. É isso que o judeu não entendeu. Para o judeu, o maior é Moisés e o maior é a lei. Mas Cristo é aquele que cumpriu a lei. Por intermédio dele, temos acesso à graça. Esse é Jesus de Êxodo a Deuteronômio. Até os próximos vídeos. Espero estar contribuindo para que você tenha um entendimento maior das Sagradas Escrituras. Deixe seu like, compartilha, se inscreva no nosso canal e assim a gente pode crescer junto,
fazendo crescer a palavra de Deus dentro do seu interior. Jesus te ama, Ele quer te salvar, te resgatar através dessa palavra. Fique na paz, um abraço.